Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente estamos aqui para falar de Marx. Esse é o último episódio de Marx. Marx tem gerado muita polêmica desde o momento que ele escreveu o Manifesto, depois o Capital, e nós terminamos o último programa falando do comunismo. E aí, Zé, eu te pergunto, hoje tem um sentimento anticomunista no mundo, no Brasil? Eu queria que você falasse, então, como a gente afirmou no último, sobre a influência do Marx no século XX e até hoje, no século XXI. O que você pode nos falar a respeito disso? São duas coisas interessantes, João. Um é o seguinte: no século XIX, o socialismo nasce utópico. Inclusive tinha esse nome. Não era exatamente o socialismo do Marx, mas havia. Inclusive, Marx critica isso, né, no materialismo histórico. Critica. Mas porque você tinha vários movimentos, isso é interessante a gente pensar. No século XIX, capitalista, explorador, com aquelas características todas que a gente falou nos programas anteriores, exploração do trabalho, e não era só a exploração, não era só a questão do salário, da jornada, dos direitos que não existia. Pensa na moradia. Tá vendo? Você estava surgindo uma massa de trabalhadores e aquilo... E esses trabalhadores, a cidade não estava preparada para acolhê-los. Então você tinha também uma questão de qualidade de vida. Então, esse século de exploração e de degradação humana, do XIX, ele vai gerar reações, movimentos. Por exemplo, o anarquismo é do século XIX, o comunismo é do século XIX, o socialismo utópico é do XIX. Tá vendo? São movimentos distintos contra a lógica, contra a sociedade burguesa, contra o capitalismo. E o comunismo é um desses movimentos, no sentido de que queria dar um outro rumo para a humanidade. Então, 19 ele é utópico, é a ideia. É verdade que teve a Comuna de Paris no século XIX, que foi uma tragédia. Os trabalhadores, o proletariado, tomou o poder, ficou 2 meses no poder, não sabia o que fazer com aquilo, não estava preparado. O que acontece com o século XX? Vai acontecer em 1917 a primeira revolução proletária, bem sucedida, no sentido de não ficou 2 meses. Continuidade. Você vai fazer transformações sociais. No século XX, o socialismo ele se torna real, ou seja, se torna uma realidade. De algum modo, contrariando um prognóstico de Marx, porque o prognóstico de Marx é que a revolução aconteceria no centro, onde o capitalismo tivesse mais desenvolvido. E a Rússia não era. No caso, lá, esse lugar era a Inglaterra, eram os países europeus. E a primeira revolução, surpreendendo Marx, talvez, vai acontecer se tivesse vivo, vai acontecer na Rússia, que não era um país, digamos, plenamente capitalista. Ele era muito rural. Muito rural, tanto é que o socialismo russo, soviético, vai criar a foice e o martelo. O martelo representando o operário e a foice representando o trabalhador do campo. Tá vendo? Isso é inédito. Isso não estava, no prognóstico delineado por Marx. Mas o fato é que no 20 o socialismo se torna real. O capitalismo assusta quando, em 1917, os comunistas tomam o poder numa sociedade. E aí isso vai se espalhar por boa parte do mundo. E até resultar na Primeira Guerra Mundial, e depois vem a Guerra Fria. Um bloco capitalista. Primeira, Segunda e Guerra Fria. Exatamente, a Guerra Fria. Mas curioso, João Mário, é a gente pensar no seguinte, no anticomunismo. E aí você falou que isso é uma característica mundial. Não é necessariamente mundial, não. Você tem países europeus que essa coisa do anticomunismo não... Agora,
nos Estados Unidos, isso existe. E nos países periféricos existe. No Brasil é muito forte. Isso que a gente pode chamar de anticomunismo. O que é isso? E de onde isso vem? Primeiro é o seguinte, João Mário, esse fenômeno do anticomunismo, ele é um fenômeno caricato da cena contemporânea. Ele só não é engraçado, porque a caricatura é engraçada, né? Uhum. Ele só não é engraçado porque ele é trágico. Esse anticomunismo, ele é um fenômeno caricato porque ele revela a manipulabilidade das massas. O que significa isso? Essa ideia do anticomunismo, isso é fake news, em última instância. Isso é uma ideologia que é difundida e as pessoas assimilam isso. Do que consiste? Digamos assim, o comunismo, na era da manipulabilidade das massas, ele torna-se um inimigo imaginário. Inimigo imaginário. Um fantasma. Um espectro. E aí que é caricato, João Mário. Voltemos ao manifesto do Partido Comunista, 1848, portanto, há quase 200 anos atrás. Está escrito no início do manifesto, a primeira coisa que parece escrito, eles dizem assim: anda um fantasma pela Europa. É o fantasma do comunismo. Todos os poderes da velha Europa se aliaram para uma santa caçada a esse fantasma. O Papa, o czar, Metternich, Guizot, os radicais franceses, os policiais alemães. Todas as forças reacionárias estão à caça desse fantasma. Ele continua. Onde está o partido na oposição que não tivesse sido vilipendiado pelos seus adversários no poder como comunista? Ou seja, onde todo oposicionista se é comunista. Todo crítico é comunista. Todo aquele que oferece alguma resistência, faz alguma oposição, é chamado de comunista. Desse fato, ou seja, em função disso, estou falando que os comunistas existem, desse fato decorrem duas conclusões. Primeira, o comunismo é já reconhecido por todos os poderes europeus como um poder. Estou falando do comunismo, então ele está incomodando. Segundo, já que estão falando dos comunistas, já é tempo de os comunistas exporem abertamente ao mundo inteiro o seu modo de ver, a sua visão de mundo, os seus fins, as suas tendências, e de contraporem, ao se apresentarem, se contraporem à lenda do espectro. Ou seja, contra o fantasma, a gente vai dizer quem a gente é, o que a gente pensa. Aí ele conclui. Para esse fim, reuniram-se em Londres comunistas das mais diversas nacionalidades e delinearam o manifesto seguinte, que é publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Isso inicialmente. Isso em 1848. Já existia esse anticomunismo, que as pessoas estavam vendo fantasmas. Ou seja, o capitalismo, segundo Marx, é que cria os seus problemas, mas o culpado é o comunista. Então, trata-se de combater, não o capitalismo, mas trata-se de combater o comunismo. Está vendo? É como se fosse um inimigo imaginário. Estou entendendo. E esse inimigo imaginário, ele é compatível, João Mar, com o terraplanismo. O mesmo combate, veja bem, o mesmo combate que se tem aos comunistas, se tem à ciência, o negacionismo. Uhum. Tá vendo? É como se a ciência fosse Culpada.
dos males humanos. Uhum. Enquanto que não é. Você pensa assim, na pandemia, Uhum. essa 7ª pandemia que a humanidade já experimentou e que repetiu as mesmas histórias das demais pandemias. Sabe essa história da vacina, não vou vacinar? Isso aconteceu lá no início do século XX. É verdade. A revolta da vacina. É verdade. A revolta da vacina era porque a vacina tinha que ser nas nádegas. Então os homens não queriam que suas mulheres vacinassem, para elas não terem que mostrar, digamos, partes das nádegas para... Toda pandemia tem essa história. Jamari, se tem alguém que tirou a humanidade dessa pandemia, o vírus está aí. Uhum. O coronavírus, ele Tá continua circulando. existindo, circulando, e a cada vez surge uma cepa nova. Por isso que você tem que vacinar de 6 em 6 meses. Não é que a vacina é fraca, é que o vírus que surge. Muda, Então, se tem alguém que retirou a humanidade da pandemia, foi a vacina. E a vacina foi cientificamente produzida. Mas aí você tem um negacionismo. Isso é forte. Tá vendo? A ciência torna-se um fantasma. Isso é ideologia, isso é alienação, isso é ignorância, isso é estupidez, e por isso é caricato. O terraplanismo, o negacionismo, o anticomunismo. Quer dizer, o que significa isso? Não existe país comunista. O comunismo, como você falou no bloco anterior, nunca existiu. Você teve, no máximo, países socialistas que deixaram. E que se tornaram, igual você falou, ditatorial, né? Sim. Se tornaram o Estado, assumiu o poder. E daí você elegeu... Isso é uma regressão da consciência. Regressão da consciência, porque essa mesma coisa aconteceu em 1848, quase 200 anos depois. Tá a do mesma mesmo cena jeito. se repete. O comunismo quer acabar com... Os comunistas querem acabar com a família. Nós lemos os 10 pontos do programa. Ele não está falando nada de acabar com a família. De acabar com a família. Está falando de escola pública e gratuita, está falando de colocar todos para trabalhar, de melhorar o nível de vida das pessoas, da associação de indivíduos livres. Não está falando nada lá de anti-humano, mas ele torna-se aí talvez entenda por que ele falou que não era marxista, né? Que o movimento acaba indo para outros lugares que ele não tinha pensado. Exatamente. Ô Zé, muito legal. Eu tenho certeza que essa série sobre Marx foram nossos melhores episódios, porque a gente conseguiu ir mais profundamente, né, no pensamento dele, tivemos mais tempo para isso. E nós temos 2 minutinhos para você fazer, não digo uma conclusão, mas assim, um apanhado, né, do significado do pensamento de Marx na história, e se tentar trazer talvez aqui para a nossa realidade brasileira, né, o que você pode dizer nesses últimos 2 minutos de programa para encerrar essa série de episódios sobre Karl Marx. Fico pensando, Jamar, que talvez a principal legado que Marx está nos fazendo pensar sobre o capitalismo. A gente não vê oposições ao capitalismo, né? Você vê nessa polarização política brasileira, você tem um grupo que fala do antissistema, temos que acabar com o sistema, mas ninguém fala do capitalismo. É como se o capitalismo... Tem um político que fala de acabar com a política, né? Sim. Você tem uma atitude antipolítica. Em Divinópolis nós vivemos isso. Você tem políticos que são antipolíticos. Como se a solução não passasse pela política. Isso é uma forma de alienação, isso é ideologia. Eu acho que a gente estudar Marx, como a gente fez hoje, ele nos chama a atenção. Olha, temos que compreender o capitalismo. O que é o capitalismo? Quais são os problemas que existem no capitalismo? As contradições, né? Quais são as contradições do capitalismo? O capitalismo está, de fato,
possibilitando que o homem progrida. Isso, que o homem se melhore, que ele se torna mais humano. Ou o contrário. Ou o contrário, estamos caminhando no sentido diferente. E aí, Marx nos convida a pensar nisso e a nos posicionar. Eu não sei se as soluções são as mesmas que ele colocou. O capitalismo mudou, se transformou. O capitalismo, né? E ganhou, surgiram coisas que não existiam. Uhum. Tecnologia. As Cultura, redes sociais. a cultura, né? A indústria cultural. O crescimento do lazer, que se torna o crescimento do espetáculo. Também. Tudo isso, da massa. A possibilidade de todo mundo ter voz na internet, do fake news. E se sentir um protagonista. Não sabe nada e se acha especialista. Quando você reproduz uma fake news, você se sente protagonista. O mercado, né? O mercado da imagem, o mercado que você... quanto mais grotesco, quanto mais diferente, mais cliques você tem, mais dinheiro você ganha. Então, parece que há uma nova mercadoria aí, que é o diferente. A mercadoria, digamos, simbólica, né? Então, muita coisa mudou. Sim. Né? Mas Marx não está obsoleto, não, na sua ideia. Sem dúvida que não. Esses clássicos, né? Se a gente for entender, ou for pensar no prognóstico dele, a gente tem, digamos assim, elementos contemporâneos para se ligar na ideia da recaída na barbárie. Na cena contemporânea, nesse momento, existem acontecimentos que nos levam a entender essa recaída na barbárie. Infelizmente vamos ter que encerrar, né? Aí eu acho que nós vamos estudar Adorno para frente, Zé, porque Adorno tem uma ideia, Adorno no século XX tem a ideia que a recaída na barbárie é a razão utilitarista, né? Então nós vamos avançar muito nisso aí. Zé, muito obrigado, eu acho que foi excelente essa série de 5 episódios de Marx, agradeço a sua disponibilidade. E eu peço, né, nós todos que estamos aqui aprendendo com o doutor José Geraldo Pedrosa, que o pagamento que a gente quer é vocês compartilharem para que essas reflexões cheguem ao máximo de pessoas possível. Né? Este programa é um patrocínio do GEC, do Grupo Educação, Ética e Cidadania, e esperamos no próximo episódio um novo pensador. Né? Agora nós vamos entrar no século XX ou estamos ainda no século XIX? Então vamos pegar alguns autores do final do XIX, da parte boa do XIX, da Belle Époque. Muito bom. Obrigado, Zé. Um bom final de semana para todos.